Jesus. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos que estão aqui. Boa noite aos meus irmãos e amigos que nos acompanham nessa noite por essa transmissão mais. Sente-se, por favor. Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui no segundo culto deste domingo com transmissão pela live do Facebook aqui da comunidade evangélica Semear Esperança, SESI. Tivemos um lindo culto pela manhã. O presbítero Diego trouxe uma palavra de Deus aos nossos corações, compartilhou aquilo que é sentimento de alguns, como o André estava falando aqui na ministração. Quem já não passou um pouquinho de medo, quem não ficou um pouquinho apreensivo nos últimos dias por toda essa situação que está acontecendo, não só no Brasil, mas em muitos lugares. Sabemos que há países que estão sabendo lidar muito bem com esse momento, países que não pararam, como a Coreia do Sul, Japão, que estão enfrentando, trabalhando. E eu achei interessante isso. Quando perguntaram para o presidente da Coreia do Sul por que eles não pararam, e ele respondeu que lá é uma democracia, para quem quer. Quem quiser parar e ficar em casa, fica. Quem não pode, trabalha. E nesses últimos dias eu tenho observado tudo aquilo que tem nos cercado, tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. E eu fiquei orando ao Senhor, pedindo para o Senhor uma palavra, uma orientação de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. Porque muitos estão falando muitas coisas. Uns falam o que pensam, né? Outros falam aquilo que entendem, outros falam por conhecimento de causa. E eu disse para Deus: Deus, eu quero falar algo que seja, Senhor, do teu coração, para aqueles que me ouvem, para a tua igreja. Eu quero algo que venha do teu coração. Estamos alguns dias orando. Tivemos um propósito de oração na madrugada, junto com o Ministério de Louvor e outros irmãos. Todos os dias oramos uma semana, das 3 da manhã em diante. Não foi fácil, mas nós colocamos diante de Deus o nosso coração. Fizemos jejuns, momentos de oração em família. Muitos de vocês acredito que fizeram culto doméstico em casa, reuniram a família, leram a Bíblia, oraram, pediram o socorro de Deus, reveram alguns conceitos de tudo aquilo que estava acontecendo dentro da sua casa. E numa noite da semana, uma madrugada, o Senhor me deu uma visão. Em 2 momentos essa visão. E essa noite eu quero compartilhar com os irmãos. Uns dias antes de eu ter esta visão, a minha esposa, a Leninha, também teve uma visão de uma explosão. E ela compartilhou aqui ainda com as irmãs do círculo de oração. Ainda nada estava acontecendo. Os cultos estavam acontecendo na igreja. E ela compartilhou com as irmãs sobre essa explosão que aconteceu no mundo. E depois de alguns dias, veio tudo isso, que a cada dia tem chegado. Mas eu não quero trazer para você uma palavra para você ficar apavorado, não. Eu vou te trazer uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E eu fiquei feliz que desde que momento que abriram o culto aqui, todos estavam falando sobre fé, fé, fé. E é o que vai fazer a diferença. Muitos postaram um texto que a gente não sabe de quem é o autor, que diz que a tempestade é para todos, né? Mas nem todos estão no mesmo barco. Alguns estão no barco já dizendo: nós vamos afundar, nós vamos morrer.
E outros estão dizendo: nós vamos vencer, a tempestade já está passando e eu já estou enxergando um porto seguro. Aleluia. Quero mandar um beijão para minha sogra e meu sogro, meus queridos que estão lá em Balneário Camboriú nos acompanhando, junto com a minha cunhada. Meu sogro nessa paradeira aí, agora ele está parando em casa. Ele está com seus 85 anos, anda de bicicleta, faz exercício, não para, na verdade. E agora ele tem que estar em casa. Eu imagino o sofrimento dele, né? Até a pressão dele alterou nos últimos dias, né? Mas que o Senhor te fortaleça, meu querido. Que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê graça para passar também esse momento. Os irmãos me dão licença, eu vou tirar o meu casaco enquanto vocês encontram o texto bíblico de Mateus, capítulo 24 e verso de número 3. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 24 e verso de número 3. Quero fazer menção deste verso. Esse capítulo é um capítulo extenso e que trata sobre muitos assuntos e aonde gera muita confusão na mente de muita gente, que mistura tudo, vinda de Jesus com grande tribulação, e faz uma salada e não se entende nada. Mas esse texto aqui, ele fala de 2 momentos pelo menos, ou até 3. Mas 2 momentos bem claros sobre os acontecimentos que virão. Mas eu não vou me deter nesse texto especificamente, mas quero ler aqui com vocês. No verso 3: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos. E em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eles fizeram 2 perguntas, e esse é um detalhe importante para quem estuda esse texto. Jesus vai responder 2 perguntas. 2 perguntas. Ele vai falar sobre a sua volta e vai falar também sobre o final dos tempos, a grande tribulação. E aí muita gente confunde, mistura. E Jesus começa falando primeiro sobre a grande tribulação. E aí ele vai falar sobre a sua volta na sequência, lá na parábola da figueira, numa exortação à vigilância. Mas não é sobre isso que eu quero tratar. Eu quero dizer para você, por que eu li esse versículo? Porque os discípulos fizeram 2 perguntas, e nesses últimos dias é o que as pessoas têm me feito: perguntas e mais perguntas. O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o mundo, Misael? Será que é Jesus que está voltando? Ou será que nós estamos entrando no tempo dos 7 anos de tribulação, e nós vamos passar aqui um tempo da grande tribulação? E as pessoas me perguntam. E essa noite eu quero trazer um pouco de luz ao teu coração a respeito deste assunto. Assim como os discípulos tinham suas dúvidas, todos nós temos. Mas a Bíblia, nós temos resposta para tudo aquilo que nós precisamos para caminhar aqui nessa terra. Amém? E muitos estão apavorados. Essa é uma grande realidade. Alguns já entrando até em princípios de depressão, angustiados. Eu ouvia de um irmão que, de tanto ouvir notícias, ele começou a se entristecer e se amargurar, que daqui a pouco ele perdeu até o gosto pela vida. E não vai ser diferente se você começar a ouvir só notícia ruim, estiver no barco das pessoas que só estão dizendo: vai afundar, vai afundar, vai afundar. Nossa, tu morre antes de afundar. Outros estão já tirando a sua vida,
Relatos que nós já ouvimos essa semana de pessoas que tiraram a sua vida, atentaram contra a sua vida, que mataram outros e tentaram tirar a sua própria vida depois. A tristeza, o pavor tomou conta. Mas isso não é regra para nós cristãos. Para nós que temos uma viva esperança, nós não podemos nos desesperar dessa maneira. Porque nós temos uma viva esperança. Quantos têm? Nós temos uma viva esperança. Aleluia. Então essa noite eu quero te lembrar algumas coisas importantes, trazer à tua memória e lembrar para você que o mundo já passou por momentos difíceis. Talvez a minha geração esteja passando hoje com esse fato um momento mais difícil, né? Algo assim que muitos de nós, a gente conversa e diz: jamais pensei em passar por dias assim. Mas houve gerações antes de nós que passou já por fome, por guerra, por pestes terríveis. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar desde o início, no livro do Gênesis, do começo, vai ver falar sobre fome, sobre escassez de alimento. Eu brincava com a Leninha, se você procurar na Bíblia, você vai encontrar um relato de uma mãe que diz assim: hoje vamos comer o meu filho e amanhã vamos comer o teu. De tanta que era a fome. E o maior inimigo do homem é a fome. Em 1914, Primeira Guerra Mundial, quantas pessoas morreram? Não se sabe porque não se tinha dados e não tinha tanta comunicação, mas morreu muita gente. Se estima de tantos e tantos, 17 milhões, 50 milhões. Em 1928, na gripe espanhola, quantas pessoas morreram no mundo? Quantas? Milhares de pessoas. Em 1946, na Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas morreram? Milhares de pessoas morreram. O que eu quero dizer para você com tudo isso? Que o coronavírus é café pequeno, gente, do que já aconteceu na humanidade. Isso é nada. Eu tenho entendido que esse coronavírus que está aí, ele está servindo para testar a minha e a tua fé. Ele está servindo para mostrar em quem nós estamos alicerçados. Quem está com a sua casa construída na areia e quem está com a sua casa construída na rocha. Porque os ventos vão vir, diz a palavra. O Senhor Jesus, nesse sermão do monte, ele diz que que os ventos viriam, que os rios iam vir, iam correr, a chuva ia descer. Ele está dizendo que os problemas iriam acontecer. Mas aquele que está firmado na rocha, a sua casa ficaria firme. Mas aquele que está com a sua casa na areia, coitado, vai sofrer. Então esse corona, nesses dias aí, são poucos dias, 20 dias, 25 dias, já está mostrando para muitos quem está com a sua casa na areia e quem está com a sua casa na rocha. Quem está desesperado, tentando já contra a sua vida e já sem esperança, daqueles que estão ainda tranquilos, olhando para o Senhor. E eu quero que você que está me ouvindo, você que está aqui, analise um pouquinho de como está a sua fé, como está a sua construção. Isso é apenas um teste
para a sua fé. A Bíblia fala de uma fé inabalável, uma fé que não se abala. E é essa fé que nós precisamos buscá-la. E há pelo menos 2 tipos de fé, gente. E aqui eu quero me deter um pouquinho. E essa palavra é para crente, é para a igreja, é para quem tem entendimento. Há pelo menos 2 tipos de fé. Uma fé que vem do fruto do Espírito, que é uma parte do fruto, que é uma fé que te leva você a orar, a se consagrar, a ler a Bíblia, a jejuar hoje, intercedendo pela nação. Essa fé como fruto, ela te leva a você ter comunhão com Deus. Você está praticando, você tem essa parte do fruto do Espírito na sua vida, chamada fé. São pelo menos 9 partes do fruto do Espírito, e uma delas é fé. Quem não tem fé não ora, pastor Sérgio. Não ora. Como que vai orar se não tem fé? E esse fruto, essa parte do fruto fé, te leva a você ter comunhão com Deus, te leva a você ter uma vida com Deus, te leva você a pensar em Jesus, pensar nas coisas que são lá do alto, que são lá de cima. Como diz em Colossenses capítulo de número 3, já que nós ressuscitamos com Cristo, agora nós passamos a viver uma outra vida e começamos a pensar nas coisas que são lá do alto, aonde Jesus está, aonde Deus está. Se você começar a pensar nas coisas que são lá de cima, você não vai entrar em desespero. E quem tem essa parte do fruto chamado fé na sua vida, não tem medo da morte, porque a morte não é o fim para aqueles que conhecem a Jesus. A fé não é o fim. Um antigo e muito conhecido pregador disse que a morte é o transporte dele para a eternidade com o Pai. Então quem está alicerçado, ligado com Jesus, com a sua casa, com a sua vida na rocha, que tem fé, não é um coronavírus, não é a guerra, não é a fome, não é a peste, não é principado, como disse Paulo em Romanos, é nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Não é nada dessas coisas, mas precisamos estar ligados, conectados. Segundo tipo de fé é a fé dom, que a gente confunde, que acha que a fé dom é para operar milagres. Não, há o dom de milagre, o dom de cura, há o dom de interpretação de línguas, dom de profecia, e há o dom fé. E esse dom de fé eu vejo se manifestando em muitas vidas. Pessoas que já estão sofrendo há muito tempo, passando por provações, passando por uma enfermidade, passando por um problema em casa com o filho, passando um problema com o esposo, mas elas não desistem, elas continuam crendo que Jesus ainda vai salvar, vai curar, vai restaurar, e só faz isso quem tem fé como dom. É o dom da fé que te leva você a não desistir. É o dom da fé que leva você a caminhar e passar por tudo isso. O dom da fé, aquelas pessoas que têm, mesmo nos momentos mais difíceis das suas vidas, elas conseguem adorar. Adorar. Adorar.
lá estava Paulo e Silas numa prisão, tinham sido presos, sofreram com os chicotes, sofreram com as injúrias, com as calúnias, e estavam lá porque estavam pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, e agora eles estavam lá presos. O mal que eles cometeram foi falar do amor de Jesus, e acabaram presos. E quando eles estavam lá dentro da prisão, o que se manifesta? O coração daqueles homens, em meio à adversidade, em meio aos problemas, eles continuavam crendo, tendo fé naquele que os chamou, naquele que disse para eles que estaria com eles todos os dias, que não abandonaria. Então eles começaram a cantar uma canção a ele, Misael. Eu não sei que canção eles cantaram, mas deve ser algo tremendo, porque a Bíblia diz que as portas das prisões se abriram. Nós tínhamos que descobrir que louvor era esse. Não, gente, é que eles conseguiram tocar o coração de Deus. Não foi a música, não foi a letra, não foi o ritmo, mas foi porque eles conseguiram tocar o coração de Deus com aquela canção, e as portas da prisão se abriram. Quantos entendem isso e pode dar glória a Deus? Aleluia, aleluia. Poderíamos falar de Jó, em meio a toda a tragédia, as notícias ruins, quando você liga lá na tua TV e lá vem a notícia ruim, né? Porque eu aprendi que o que vende é notícia ruim, notícia boa não vende, então eles só falam de notícia ruim mesmo. Notícia ruim dá ibope, notícia boa não dá. Falar bem de alguém não tem graça é falar mal. Poucas vezes pessoas se reúnem para falar bem de alguém, para dizer que coisa linda, vamos orar por ele, para que ele continue fazendo isso, mas muitas vezes para criticar. Em meio a todas as notícias ruins que Jó estava recebendo, de morte dos filhos, de perca de bens, toda a tragédia, a Bíblia diz que ele raspa a cabeça, rasga a sua roupa e se prostra e adora o Senhor. Gente, que cena! Imagina se você estivesse lá vendo isso. Eu já me alegro com o testemunho do meu cunhado, pastor Marcos, lá de Balneário, que ele disse que no dia que recebeu a ligação, que roubaram o carro dele, o único carro dele, ele estava lá trabalhando na obra, construindo uma casa, e a esposa liga: amor, roubaram o nosso carro. Ele se dobrou os joelhos dentro lá da obra, no meio do concreto, e disse: Senhor, eu te agradeço pelo tempo que tu me deste este carro, Pai, muito obrigado. Oh, gente, isso é para quem tem fé, para quem é adorador em todo o tempo. E esse corona aí só vai mostrar isso. Quem está em Cristo e quem está em crise. Quantos estão me entendendo? Digo glória a Deus. O dom de fé aparece também na vida daqueles que aprendem a ouvir Jesus. Viu? Quem tem o dom de fé, ele aprende a ouvir Jesus. Ele conhece a voz de Deus. Ele sabe quando é Deus. O dom de fé também se manifesta na vida das pessoas, que faz em meio à tempestade as pessoas ficarem quietos, tranquilos. E isso não é fácil. Não é fácil. É difícil. Em meio ao caos, em meio às notícias ruins, as pessoas conseguirem ficar quieto, tranquilo. Pode confessar o teu pecadinho. Recebe uma notícia, e o que tu faz? Tu te desespera, né? E caminha para cá e caminha para lá, e entra em crise consigo mesmo. Mas quando nós temos fé, o dom de fé na nossa vida, nós conseguimos, em meio a todo o barulho, em meio a toda a tempestade, aquietar o nosso coração. E se nós ouvir Jesus dizer assim: sai do barco e vem sobre as águas, nós vamos sobre as águas.
Fé, um dom. Um dom que o rei Davi tinha, pois ele não saía para a peleja sem ouvir Deus. Ele esperava, sempre pela ordem do Senhor, sempre esperava. Em Hebreus capítulo 11, verso de número 6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Todo aquele que se achega a Ele diz que precisa ter fé. Não tem como agradar a Deus sem fé. E a minha grande preocupação desses últimos tempos é que nós estamos inseridos numa geração que conhece muito da história de Jesus, de ouvir belas pregações. O YouTube está cheio de belas mensagens, mas não conhece o Jesus da história de uma vida com Ele real. Conhece muito da história de Jesus, de ouvir o que Ele faz através de pregações, do que Ele fez, mas de ter uma vida íntima com Ele, poucos têm. Poucos têm. Mas se nós não tivermos fé, como vamos ter essa vida íntima? Como? Pastor Paulo Inácio, um certo dia falou uma frase que eu já devo ter falado para os irmãos aqui algumas vezes, mas ela é tão importante e ela pode ser repetida todos os dias. Paulo Inácio disse o seguinte: quando eu não oro para resolver qualquer coisa, eu estou gritando aos ouvidos de Deus, dizendo: Deus, eu não preciso de Ti para isso. Sabia? Porque tudo deve ser conhecido diante de Deus. Todas as nossas petições, tudo aquilo que nós precisamos, devemos apresentar a Ele. Continua aqui. A fé nos leva à intimidade com o Senhor, à intimidade com Jesus, porque a fé nos leva a tempo de comunhão com Ele, e nós nos tornamos conhecidos dEle, e automaticamente, pastor Paulo Menger, Ele se revela a nós. Ele se revela a nós. Abraão era conhecido como amigo de Deus. O profeta Isaías fala isso, que Abraão era amigo de Deus. Para quem você conta os seus segredos? Para qualquer um? Você compartilha a sua vida com o seu amigo, aquele que realmente você confia. Abraão era amigo de Deus. Por quê? Porque tinha um relacionamento com Deus. Se você quer saber daquilo que Deus tem para a sua vida, tenha intimidade com Deus, porque aí Ele vai revelar a você, e você não vai ficar em confusão, você não vai ficar em desespero. Lá está Moisés, saindo do Egito, em direção ao Mar Vermelho, e daqui a pouco ele chegou na frente do mar. Atrás de Moisés, quem estava? Faraó e seu exército. À frente de Moisés, o mar. Moisés entrou em desespero. Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés tinha fé, sabia em quem ele estava crendo. Na frente o mar, atrás o exército, e agora? E o povo se alvoroça, que é normal, como está hoje. O povo alvoroçado. Na frente, quem sabe, está lá o coronavírus. Atrás está a fome, o desemprego. E agora, o que vamos fazer? Moisés sabia que o milagre, a salvação viria de Deus. Não sabia como,
mas sabia que o milagre ia acontecer. Como eu e você, a gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que Deus está cuidando de mim e de você. Aleluia! Ele está cuidando de nós. Moisés fica calmo e fala com quem? Com Deus. Moisés fala com Deus. E quando ele escuta a voz de Deus, que Deus dá a instrução, a vitória vem. E o nome de Deus é glorificado. E eu creio que o nome de Deus vai ser glorificado na nossa nação. Aleluia! Porque hoje nós nos reunimos para orar, para clamar a Deus como nação, pedir socorro para Deus. E eu sei que os ouvidos do nosso Deus não está agravado, está aberto, ouvindo a nossa oração, e as suas mãos ainda estão estendidas sobre aqueles que buscam a Ele. Aleluia! E Moisés ouviu a voz de Deus e atravessou o Mar Vermelho, um dos maiores testemunhos da história. Eu fui no museu lá no Egito, e lá tem restos, pedaços de carruagens. Lá conta a história do Egito. Daquilo que realmente também gostaria de compartilhar com os irmãos. Muitos começaram a nos perguntar: que tempo estamos vivendo? Você consegue discernir o tempo que você está vivendo? Em Mateus 24, o Senhor disse que era para olhar para a figueira. A figueira ia dar sinais do tempo que nós estamos vivendo. Vocês sabem quem é a figueira? A figueira é Israel. Israel é o relógio de Deus. E agora, que tempo estamos vivendo? Vamos passar pela grande tribulação. Jesus está chegando. E eu orava ao Senhor. E numa dessas madrugadas da semana, eu vi claramente, quando o céu se abriu, e abriu-se no céu um grande portal, e de uma forma assim que palavras eu não consigo explicar a formosura, o resplendor daquilo tudo, a luz, a glória, aquilo que estava na volta daquele grande portal. Me lembrei do pastor Paulo César, que quando o seu pai estava para partir, ele viu também um grande portal que se abriu, e uma voz que disse lá de dentro, né? Chamando ele, que estava aguardando por ele. E aquele portal se abriu, e eu me lembro que eu estava na rua, e pessoas estavam caminhando, e eu comecei a fazer assim, ó. Ei Deus, estou aqui, ei. E o portal se fechou. E eu fiquei pensando, meu Deus, que é isso? Será que eu fiquei? E de repente, essa mesma visão, o portal ele volta de novo e se abre, com o mesmo resplendor, com a mesma glória, com aquela claridade que é inexplicável. E eu comecei de novo, ei Deus, eu estou aqui, ei, eu quero subir. E eu dizia assim naquela visão, e desesperado, e era flashes, e daqui a pouco veio uma voz lá de dentro que disse assim, onde acalmou o meu coração, o coração da minha esposa, e disse aquela voz: ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo. E se fechou e sumiu. Mas a volta de Jesus está aí. Eu estou falando isso para quem é espiritual, para quem ora, para quem acredita, para quem crê, para quem estava querendo uma resposta de Deus para a sua vida, e se fechou. E eu fiquei pensando naquilo, e aí comecei a ler e reli todo o livro de Apocalipse. Já estudei muitas vezes o livro de Apocalipse. É um
um livro complicado de você afirmar certas coisas, por muitos pontos de vista. Mas aquilo que Deus me trouxe de entendimento, eu quero compartilhar contigo, meu irmão. Apocalipse capítulo 3 e verso de número 10, em cima disso que o Senhor me mostrou. Diz o seguinte, Apocalipse 3 e 10. A carta à igreja de Laodiceia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. É a palavra de Deus. É Deus falando com João para ele escrever isso. Eu também te guardarei da provação, das tribulações, de tudo aquilo que está para vir sobre a terra. Deus vai me guardar, vai guardar você, e você não vai precisar passar por nada disso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus prometeu para mim e para ti uma vida abundante, uma vida de bênção, de vitória, não uma vida de tristeza e derrota. Apocalipse capítulo 3 e verso 19 diz o seguinte: eu repreendo e castigo todo quantos amo. Sê pois zeloso e arrependa-te. Se esse corona é um pequeno castigo de Deus sobre a humanidade, para que venha voltar-se para Deus, para que venham se arrepender dos seus atos, para que eles enxerguem que toda a riqueza, todas as bombas, tudo aquilo que eles têm de poder bélico não serve para nada quando Deus diz que sim. Quem sabe seja para mim e para você também rever alguns conceitos a respeito da minha e da sua vida. Situações que nós muitas vezes olhamos e não fizemos nada. Olhamos a necessidade do próximo. Sabemos que temos que corrigir algumas coisas na nossa vida, perdoar alguém e não perdoamos, pedir perdão para alguém e não pedimos, ajudar alguém que está passando por dificuldade numa construção, numa situação, precisa de uma ajuda simples de empurrar um carro que ficou sem bateria. E nós passamos e olhamos a necessidade do outro e passamos de largo como se nada tivesse acontecendo. Será que é para nós pararmos um pouquinho e rever algumas coisas? Quantos de vocês aqui, sejam sinceros, já oraram para que Deus salve o Lula? Quem já orou para que Deus salve ele? Mas falar mal dele, muitos falaram já. Eu mesmo já falei. Mas sabia que Jesus ama ele? Sabia que Jesus quer salvar ele também? Imagina se um dia ele chega aqui e dá o testemunho da vida dele, assim como Zaqueu deu. E daí? Qual é o papel da igreja? Para nós rever algumas coisas. A Bíblia manda nós orar pelos nossos inimigos. Muitas vezes a gente não ora nem pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Quando estão me entendendo, digam glória a Deus. Aleluia. Capítulo 3 de Apocalipse, ele encerra fechando a porta da graça. E isso eu quero deixar bem claro para o teu coração. A igreja, ela sobe após o encerramento do capítulo de número 3. A igreja vem até o capítulo de número 3. A visão que Deus dá para João no primeiro cenário é até o capítulo 3. O capítulo 4 em diante é um outro cenário, é uma outra cena. No capítulo 4, João vai ter a visão do trono de Deus.
Olha o que diz Apocalipse capítulo 4 e verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como trombeta, como voz, a primeira voz como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e te mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois dessas primeiras. E aí no capítulo de número 5, nós vamos ver o livro selado. No capítulo de número 6, nós vamos ver a abertura dos selos. E no verso de número 2 do capítulo 6, vai aparecer então a figura do anticristo. Um homem que vai ser coroado. E ele vai sair para vencer, como vencedor, para inaugurar um novo tempo, para expor aquilo que ele tem de projeto, para se aliançar, para trazer 7 anos sobre a terra da sua aliança. Uma aliança com Israel que vai durar 3 anos e meio. E depois vai ser quebrada. Não vou entrar nesse assunto porque ele é muito extenso. Mas eu queria trazer só até aqui, para que você fique tranquilo. Se você é pentecostal, você crê dessa forma. Agora, se você não é pentecostal, você vai crer de outra forma. Porque existem os que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio. Tem outros que acreditam que vai ser arrebatada depois. Mas eu creio que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Aleluia! Porque essa para mim é a promessa do Senhor. Que Ele virá como som de trombeta e vai tocar. E a Bíblia diz em Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estaremos aqui na terra seremos transformados. E vamos nos encontrar nos ares com Ele. E vamos para as bodas do Cordeiro. Eu creio assim. Eu queria trazer luz ao teu coração, para que você não fique desesperado. Não fique. O arrebatamento, ele vai acontecer, porque é a promessa de Deus. A hora que ele vai acontecer não importa. O importa é que ele vai acontecer. E o último texto que eu quero ler com vocês está em João capítulo 10, verso 27 e 28. Jesus, o bom pastor, também disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Aleluia! Você já é ovelha do rebanho de Deus? A banda pode se posicionar. Você que está me ouvindo, você já é ovelha do rebanho de Deus? Você já tem uma vida com Deus? Você já se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Você está preparado para ouvir o som da trombeta e subir com Ele para a eternidade? Se você não está e deseja dar esse passo que vai definir a sua eternidade com Deus ou sem Deus, você pode fazer nesse momento. Eu vou estar orando, e aonde você estiver, você pode colocar a sua mão na região do seu coração e desejar entregar a sua vida para Jesus nessa hora. Dizer: Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e apaga todas as minhas transgressões. Me ajuda que no dia da sua volta eu possa subir contigo, ir ao teu encontro nos ares e desfrutar da tua glória. Se você ainda não é cristão, ou se você está parado, o Senhor abriu uma porta para você aqui nessa noite. Uma porta grande e abençoadora para a sua vida. Porque se você aceita Jesus, Ele vem morar em você, e o Espírito Santo vem habitar em você, e você pode começar a ter o fruto do Espírito na sua vida. Você pode começar a ter os dons do Espírito. A fé de Deus vem habitar no seu coração, e você, em meio a todas essas tempestades, em meio a todas essas adversidades, ainda você não fica desesperado, porque você sabe que tem alguém que está cuidando de você. Eu quero orar pela sua vida. E você que está aqui, você que está nos ouvindo também, quem sabe está com a sua fé assim num nível tão baixinho,
que se desse para colocar um aparelhinho ali de 1 a 10, a tua fé estava lá batendo lá no 1. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui. O Senhor te posicionou na frente deste aparelho também, para que você viesse nessa noite ouvir essa palavra, para que venha acrescentar a sua fé, para que essa fé venha realmente trazer mudança na sua vida, transformação na sua vida, de dentro para fora. Senhor Deus e Pai, aonde estiver uma pessoa clamando a Ti nessa hora, pedindo que o Senhor acrescente a sua fé, não é pecado pedir isso, Senhor, pois a Tua palavra nos ensina que o pai daquele menino, aleluia, ele disse para Ti, Senhor, me falta fé, então acrescenta a minha fé para que eu creia. Senhor, acrescenta a fé do meu irmão, da minha irmã, deste jovem, deste pai, desta mãe. Acrescenta a fé nessa noite, manifesta na vida deles o dom da fé. Todos aqueles que estão precisando receber fé, Senhor, a fé verdadeira, não a fé natural, a fé verdadeira, a fé que a Tua palavra diz, aleluia, que crê no invisível, que enxerga sem estar pronto ainda, mas já está vendo pelos olhos da fé. Coloque essa fé em cada coração, fortalece essa vida, Senhor, renova as forças dessa pessoa. Senhor, vem e traz paz ao coração daqueles que estão aflitos. Coloca paz ali, Senhor, refrigério, pois Tu és o bom pastor que nos guia para águas tranquilas, para pastos verdejantes, e ainda refrigera-nos. Quantos que estão aí, Senhor, precisando de um refrigério na sua alma? Traz refrigério nessa hora, meu Pai. Eu oro ainda, Senhor, por aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão pedindo oração nessa transmissão. Em nome de Jesus eu declaro saúde sobre o teu corpo, eu declaro cura das enfermidades do teu corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu digo todo mal fora, fora da sua vida, fora do teu corpo, fora do teu organismo, em nome de Jesus. Que haja saúde em ti, que haja cura em ti, em nome de Jesus. Aonde os médicos estão dizendo morte, eu digo em nome de Jesus, vida, 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 em nome do Senhor. Te alegre na presença dEle, adore a Ele nesse tempo difícil, adore a Ele, adore a Ele. Faça como Paulo e Silas, adore a Ele no meio do problema. Faça como Jó no meio de tantas notícias ruins, de tantas notícias difíceis de se ouvir. Ele adorou ao Senhor. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele está esperando a tua adoração aqui na igreja, e aí na sua casa, aí no seu trabalho, aonde você está. Porque quando você adora, as coisas mudam para você. O Senhor abençoe sua vida, o Senhor abençoe sua casa. Que as marcas do sangue de Jesus estejam nos ombrais da tua porta, para que nenhum mal chegue na tua casa. Aleluia. E creia, espere Jesus em todos os dias, em todo o tempo, porque eu e você não sabemos a hora que a trombeta vai soar, mas a hora que ela soar, eu e você precisamos estar preparados para subir com Ele, para viver essa nova vida, essa nova dimensão que está preparado para mim e para você. E eu tenho convicção, aleluia, que Jesus está aguardando ansiosamente esse dia, para que eu e você chegamos lá e possamos ver Ele como Ele é, para que possamos abraçá-lo. Eu quero muito abraçá-lo, eu quero muito abraçá-lo e ver como Ele é. Quantos que querem ir? Quantos que querem subir? Quantos que podem dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu quero ir, eu quero subir.
Adore o Senhor. Adore o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Cante, diga: se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, nós aguardamos a tua vinda, Pai. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus.